Saudar você que está já nos assistindo em nossas redes sociais. Nós estamos aqui para a 12ª lição da importância do discipulado, uma série que nós estamos fazendo. Vão ser 18 lições no total, e nós estamos aqui para ensinar o discipulado um a um. Espero que você possa continuar nos acompanhando, aprendendo, e que Deus possa abençoar a tua vida, te fazer crescer através do ensinamento da palavra. Seja bem-vindo para ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar os presentes a estarem de pé, para junto lermos a palavra do Senhor. Para você que nos assiste, meu nome é Emerson Roberto, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, onde nós estamos gravando as lições da série A Importância do Discipulado. Quero ler com você em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 15, vai ser o texto que vamos ler, para então darmos o ensinamento da 12ª lição, que é Conhecendo a Igreja Assembleia de Deus. Então diz assim o texto: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístolas nossas. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Podeis assentar. Então, coloquei aí a nossa projeção, já está aí. Hoje nós vamos falar da 12ª lição, Conhecendo a Igreja Assembleia de Deus. Então, você que está sendo discipulado ou que está se preparando para discipular alguém, você vai também contar aí a breve história da nossa igreja. Então, diz assim no ponto 1, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja centenária. Por quê? Vocês sabem que a nossa igreja começa com a história dos nossos pais na fé, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que depois de passarem pelo momento de avivamento nos Estados Unidos, na Rua Azusa, tiveram a visão de vir para o Pará. Então chegaram aqui em 1910 e já em 1911, no dia 18 de junho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus já estava fundada. Então nós temos aí, completamos ano passado 111 anos de existência. Esse ano vão fazer 112 anos, por isso ele diz aqui que a Assembleia de Deus ela é uma igreja centenária. A Assembleia de Deus reúne pessoas que se arrependem de seus pecados, creem em Jesus Cristo como seu Salvador e se submetem à forma bíblica do batismo. Então, todas as pessoas que compõem a Igreja Evangélica Assembleia de Deus são pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Quantos aqui se arrependeram dos seus pecados? Levante sua mão. Então, a igreja é composta por esse tipo de pessoas que vieram de todas as partes, de todas as formas, mas que se arrependeram dos seus pecados, creem em Jesus Cristo hoje como seu Salvador e submetem à forma bíblica que é o batismo. Quantas pessoas aqui já foram batizadas nas águas? Olha só, quantas pessoas. Então, nós estamos aqui falando da nossa Igreja Assembleia de Deus. Só que, para que você possa entender, existem milhares de igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Elas são pessoas jurídicas, ou seja, elas têm um CNPJ, também é uma organização, e atua de forma autônoma e democrática, não estando subordinada a uma autoridade exclusiva ou geral, mas cada uma com o seu respectivo presidente. Então, eu não sei se você sabe, quando a gente fala em Assembleia de Deus, pensa que tudo é a mesma coisa. Mas, por exemplo, nós somos a Assembleia de Deus em Icoraci. Aí nós temos um pastor presidente aqui, o nome dele é Carlos Ari Alves Gomes. Aí existe a Assembleia de Deus de Belém, o pastor presidente lá é o pastor Samuel Câmara. Só que nós, da Assembleia de Deus, por exemplo, da Cidade Nova, do Campo do Coqueiro, por exemplo, lá é o pastor Paulo Pessoa, da Cidade Nova, o pastor Jaime Pires, cada um tem o seu pastor presidente e cada um tem o seu CNPJ e atua de forma livre para determinar suas programações e atividades. Elas obedecem rigorosamente os ensinos bíblicos e quanto à maneira de crer, suas doutrinas são baseadas no credo absolutamente pautado na Bíblia. Então, nós fazemos parte de uma convenção estadual. Então, as Assembleias de Deus fazem parte de uma convenção estadual. Só que no caso da Igreja Assembleia de Deus de Belém, ela tem a sua própria convenção
do qual eles estão filiados. Eles não estão mais filiados em nossa convenção estadual. Aí existe outras Assembleias de Deus, por exemplo, Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aí nós temos a Assembleia de Deus Missionária, são várias Assembleias de Deus que não fazem parte da nossa Assembleia de Deus aqui, que é filiada à convenção estadual, estão filiados em outras convenções, só que todo mundo só fala a Assembleia de Deus, então não é tudo a mesma coisa, só para que os irmãos possam entender. Então eu sou um pastor ordenado pela Assembleia de Deus, pela nossa convenção estadual, e sou filiado à nossa convenção geral, a CGADB, então a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então eu estou tanto filiado na nossa convenção estadual, quanto filiado na nossa convenção nacional. Algumas igrejas dos outros estados também fazem parte da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil. Só para que você entenda, porque as pessoas acham que todo mundo age, tem a mesma programação, os mesmos eventos que acontecem aqui, acontecem nas outras igrejas, e não funciona desta maneira, como está escrito aqui. Existem milhares de igrejas, Assembleia de Deus no Brasil, elas são pessoas jurídicas, atuam de forma autônoma e democrática, não estando subordinada a uma autoridade exclusiva ou geral. Nós não somos como a igreja católica, por exemplo, que tem o Papa, que aí todo mundo está submetido ali no Vaticano. Não funciona assim na Assembleia de Deus, mas cada um com o seu respectivo presidente, livres para determinar suas programações e atividades. Elas obedecem rigorosamente os ensinos bíblicos, quanto à maneira de crer, suas doutrinas são baseadas em um credo absolutamente pautado na Bíblia. Nós não temos outro livro fora da Bíblia que nos baseamos para a nossa fé. A nossa fé está baseada única e exclusivamente na Bíblia, é o nosso dogma central. Então, de onde é que veio, por exemplo, de onde Gunnar e Daniel Berger tiraram esse nome Assembleia? Eu quero ler com você, coloque aí, Hebreus capítulo 12, versículo 23, nós temos um versículo na Bíblia que fala sobre essa palavra Assembleia. Aí fala assim, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, desta palavra bíblica aí, Assembleia, a palavra Assembleia, então ela vem desta palavra que é a igreja. Eclésia significa daqueles que foram tirados para fora. Então, é uma reunião de pessoas. E no caso da Assembleia de Deus, nós reunimos um monte de pecadores, mas que estão arrependidos dos seus pecados e agora creem em Jesus como Salvador. Quantos podem dar glória a Deus? Então aqui, ponto 2, a palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas livres, chamado para fora. Isso aqui no grego, essa palavra é eclésia, que significa chamados para fora. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo, não do mundo físico, mas do sistema mundano, da forma como agia, pensava, andava. Por isso a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo agora é uma nova criatura, as coisas velhas, ou seja, esse sistema mundano velho se passou e agora tudo se faz novo, porque nós não andamos mais segundo as leis do mundo, nós andamos agora segundo as leis dos céus, do reino de Deus, não das leis humanas. Não quero aqui, o Felipe, ele é advogado, fala, não pastor, nós obedecemos as nossas leis, não, pai, claro que nós obedecemos as leis, eu não estou falando as leis que estão determinando as coisas da nossa nação, estou falando dessas leis que as pessoas estão debaixo desse jugo do pecado, irmão, estou falando da lei de Deus, não da lei brasileira, para você não confundir, a Assembleia de Deus não obedece às leis brasileiras, não, nós obedecemos, eu estou falando das leis que estavam estabelecidas do pecado. Hoje nós fomos libertos do pecado e agora a gente anda como cidadão do céu, que é livre para servir a Jesus. Então diz aqui, para juntos seguirem a Cristo, estas pessoas que formam a igreja são chamadas pela Bíblia. Aí nós temos aí vários nomes, eu não vou falar aqui apelidos, crentes, irmãos, cristãos, santos, os eleitos e os do caminho. Por exemplo, coloque aí Atos capítulo 11, versículo de número 26, aí nós vamos ver um desses nomes aqui, não dá para falar de todos,
E sucedeu que todos em um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, por isso nós somos chamados de cristãos, discípulos de Jesus. Ao chegarem em Antioquia, eles chamaram de cristão. Por que cristão? Porque eles se pareciam com Cristo. Por isso que nós dizemos que nós somos crentes em Jesus Cristo. Aí, aos do caminho, vamos ler Atos capítulo 24, versículo 14, que é a forma mais, não é muito comum, os que são chamados do caminho, mas aqui o apóstolo Paulo ele fala, mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, antigamente os cristãos eram chamados aqueles que eram do caminho, qual? Do caminho do Senhor. Então, todas essas nomenclaturas que nós temos estão dentro da Bíblia, os crentes, os irmãos, os cristãos, os santos. João disse, olha, eu vi os santos, ele está falando aqui não de pessoas que não cometeram pecado, mas aqueles que já foram separados do pecado. E aí também nós temos aqui os eleitos. Aí a Bíblia fala, tem muitos versículos que nós somos o povo eleito, o sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Então, essas aqui são as nomenclaturas pelos quais aqueles que participam, que estão dentro da igreja, a Assembleia de Deus, são chamados. Terceiro ponto, volte para a nossa projeção. As igrejas, a Assembleia de Deus, têm a Bíblia como única fonte de autoridade e fundamento de doutrina. Nós não temos, como algumas outras seitas, por exemplo, se você for na igreja dos Mormons, eles têm a Bíblia, mas eles têm o livro do Joseph Smith, o profeta que recebeu a revelação e fundou então esta seita, e aí eles se baseiam tanto na Bíblia quanto no livro do profeta Joseph Smith. Então algumas outras denominações, seitas, religiões, não se baseiam apenas na Bíblia. Eu quero ensinar para você que a religião é aquela que única e exclusivamente se baseia e crê na Bíblia. Qualquer outra religião que tenha a Bíblia e mais algum livro extra, já não é mais uma religião, mas uma seita. Quem entendeu, diga amém. Então, nós não somos uma seita, nós somos uma religião, porque o nosso dogma central é a Bíblia. Aí diz assim, nem tradições, nem concílios, nem líderes podem alterar ou contrariar o que está nas Escrituras. Então, já foi dito que Jesus falou que não vai cair nenhum tio, nenhum jota vai ser eliminado de tudo aquilo que ele falou. Ele falou, olha, vão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, vamos ler aqui uma referência dessa. Vamos ler aqui Marcos, capítulo 13, versículo de número 31. Vamos ler essa referência. Marcos, capítulo 13, versículo de número 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, vamos colocar aqui 1 João, já que eu já citei esse daí, 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3, diz assim, e nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 4, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, nós guardamos o quê? Os mandamentos que estão dentro das Escrituras, nem mais uma informação extra. Nosso credo, a nossa fé está baseado nos mandamentos bíblicos para a nossa vida. O ponto 4, em nossas igrejas não admitimos nem adoramos imagens. Então, existem algumas igrejas que eles veneram algumas pessoas que fizeram história e acabam colocando na igreja, fazendo essas pessoas ídolos, mas nós, pela palavra de Deus, entendemos que não adoramos imagem. O nosso Deus é invisível e é espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 4 em diante, que aqui fala, está aqui, faz parte dos 10 mandamentos do Senhor,
essa referência de Êxodo 20, o capítulo 4 fala: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Versículo 5, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Versículo 6, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Então, baseado na Bíblia, nós temos a informação que nós não devemos adorar imagem. Então, por exemplo, em algumas igrejas, nós temos aí, além das Assembleias de Deus, nós temos igrejas batista, presbiteriana, nós temos a Igreja da Paz, e igreja metodista. Por exemplo, na igreja metodista, é muito comum você ver uma cruz no meio da igreja, mas essa cruz ela é vazia, porque Cristo já ressuscitou. Quando você vê uma cruz e Jesus ainda crucificado, tem alguma coisa que não está correta. Então, na Assembleia de Deus, nem isso nós não fazemos, para não confundir as pessoas, amém? Nós adoramos a um Deus vivo, santo, poderoso, que ressuscitou e que nos trouxe a esperança da ressurreição. Assim funciona a nossa igreja, a Assembleia de Deus. 5º ponto, cremos na Trindade divina. Aí diz aqui, o que significa crermos que Jesus Cristo é Deus, tal como o Pai é Deus, e também o Espírito Santo é Deus. Então, por exemplo, em Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, ele diz, olha, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um único Deus em 3 pessoas distintas. Então, nós acreditamos na Trindade divina, apesar desta palavra Trindade não existir dentro da Bíblia, mas nós cremos em um Deus trino e único. Eu expliquei aqui para você, para que você possa entender isso. Quando a gente olhar para o ovo, você fala a palavra ovo, mas se eu for dividir o ovo é feito de casca, clara e gema, mas quando você olha, você fala ovo. Assim mesmo como você fala Deus, mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Então é nesse Deus que nós cremos, que é distinto em 3 pessoas. Ponto 6, cremos que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, o único Salvador que existe para a alma humana. Então é por isso que nós não rogamos nada a nenhum santo, a nenhum terceiro, porque o que a Bíblia nos ensina é que só existe uma pessoa que é intermediário entre você e Deus, e esse é Jesus Cristo. Vamos ler aqui, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós vamos ler, que aí você vai entender, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a própria Escritura diz que não há outro. Então não adianta eu ir até uma pessoa que eu considero uma pessoa especial, santa, e orar a ele, para que ele interceda por mim. Se a Bíblia diz, eu ensinei aqui para vocês, mostrando a história do tabernáculo, que quando Deus estabeleceu o templo na terra, o templo tinha um átrio, aí ele tinha uma tenda da congregação, tinha lá dentro dessa tenda da congregação o lugar santo e o lugar santíssimo. Então as mulheres ficavam de fora, só os homens podiam entrar no átrio, que era o pátio onde se oferecia o sacrifício no altar do holocausto. Aí o sacerdote que servia ali, que degolava e que aspergia o sangue, ele só podia entrar na tenda da congregação até o lugar santo. E o sumo sacerdote, que era o líder de todos os sacerdotes, uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer, então, aspergir o sangue para o perdão de todas as pessoas que faziam parte daquela aldeia, daquela tribo, daquele povo, para toda a nação de Israel. Aí a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele criou um novo e vivo caminho através do seu sangue, e o véu do templo que separava foi rasgado de alto a baixo. Agora todos nós temos acesso a Deus. Você não precisa mais orar a ninguém. Nós podemos orar a Deus em nome de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Quem entendeu, diga amém.
Então a Bíblia fala que João diz assim: filhinhos, vocês têm um advogado que intercede por vocês, que é Jesus Cristo. Ele é o teu advogado. Eu não estou dizendo que você não precisa constituir advogado aqui, senão o Felipe fica desempregado. Eu estou dizendo em relação às coisas espirituais. O Felipe resolve as coisas materiais, mas nas coisas espirituais, aí você precisa constituir um advogado para interceder por você, porque nós somos pecadores, nós não somos merecedores de nada. Se Deus fosse nos pagar, o que a gente deveria receber como salário era a morte, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas mesmo você merecendo a morte, aí você clama a Jesus, ele é teu advogado e fala: pai, eu morri por ele, derramei o meu sangue por ele, perdoa ele. Aí o pai vai lá e perdoa você através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, justifica a sua vida, te absorve. Você estava lá no banco do réu e você foi absorvido através da justiça que Jesus fez pela sua vida. É dessa igreja que nós estamos falando, que é desta maneira que funciona. Além de Jesus ser o teu advogado espiritual, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso intérprete. Ele interpreta as suas orações até com gemidos inexprimíveis, porque a Samara está aqui, e nós temos agora uma nova língua, a língua brasileira de Libra, e a Samara vem aqui para interpretar para as pessoas que são surdas, elas não conseguem ouvir, muitas pessoas não conseguem fazer a leitura labial, mas a Samara vem aqui e faz todo o gesto, e elas conseguem entender. E aí quando você vai orar, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e às vezes você fala algumas coisas que não deveria, aborrecido, zangado, e aí você pede coisas também que você não tem nem noção que você está pedindo, que vai ser prejuízo para a sua própria vida, para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças. Aí o Espírito Santo vai lá e fala: não, pai, eu vou interpretar aqui, ele não quer dizer nada disso, o que ele precisa é disso, disso e disso. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Mesmo a gente orando errado, o Espírito Santo vai lá e conserta. Aí, em vez de você receber o mal, você recebe a bênção de Deus na sua vida. Só os crentes que têm esse negócio, irmão. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Você tem um advogado e tem um intérprete, irmão, que está no céu intercedendo por você a Deus. Por isso nós cremos na Trindade. Sétimo ponto. Conservamos o nosso corpo livre da contaminação de vícios e práticas nocivas, ou seja, as coisas peçonhentas, porque o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Então, você sabe que este lugar que nós nos reunimos, isso aqui não é a casa de Deus, irmão, preste atenção. É fato que Deus habitou no passado, através, simbolicamente, num baú chamado Arca da Aliança. A sua presença estava ali representada por aquele baú que tinha uma tampa chamada de propiciatório. Então, como isso era no deserto, esse templo era móvel, era desmontado e depois montado. Quando Davi se estabeleceu em Jerusalém, ele colocou no seu coração de construir uma casa para o Senhor, porque ele disse: eu moro numa casa de cedro e Deus numa tenda. Só que ele não está falando que Deus morava ali, era a presença, era a arca do Senhor que representava a presença de Deus. Então, ele colocou no coração, preparou todo o material, mas quem construiu o primeiro templo foi Salomão. Mas ele disse: Senhor, eu sei que tu não habitas em templo feito por mão de homem, nem o céu dos céus pode te conter, mas eu quero que tenha um lugar onde as pessoas possam orar, e aqui o teu nome está representado. Então o Senhor disse: eu vou colocar aqui o meu nome neste lugar. Aí você vê lá em segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 7, versículo 14, ele fala assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A morada de Deus não é na igreja, irmão, é dos céus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, não venha para a igreja achando que Deus mora aqui, que você vai encontrar Ele neste lugar. Tem um hino que diz assim mesmo: quando eu cheguei aqui o Senhor, chegou atrasado, irmão, porque quando chega aqui
e não tem ninguém, Deus não está aqui, Ele vem dentro de você, Ele mora em você, Ele habita em você, é você que é o templo do Espírito Santo. Então, uma vez que você é o templo do Espírito Santo, é claro que você não vai continuar nessas práticas de contaminações, de vício, bebendo, estragando o seu fígado, o seu corpo, nas drogas, estragando o seu pulmão, fumando. Você não vai viver na prostituição, pegar uma doença sexualmente transmissível, porque agora você é templo do Espírito Santo, e tudo que você faz é para a honra e glória do nome de Jesus. Não é que os crentes não podem fazer nada disso, a gente pode fazer tudo que a gente quiser, a gente é livre, mas Paulo dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, porque elas não edificam, elas não trazem glória para o nome de Jesus. Então a gente está livre e a gente só faz essas coisas se quiser. Antigamente não, antigamente você estava oprimido, amarrado, algemado pelo seu adversário, você fazia mesmo não querendo. Quantas pessoas aqui bebiam? Levanta a mão. Pastor, eu bebia que comia com farinha. Aí você dizia assim mesmo, hoje eu não vou beber. Saía de casa, hoje eu não vou beber. Aí quando já via, já estava lá no bar, cheio da Fanta, não era assim, irmão? Sim ou não? E hoje tu fala, pastor, quando chega o cheiro da bebida, chega a me dar até enjoo no estômago. Quantas pessoas aqui fumavam? Levanta a mão. Pastor, eu fumava. Como era o nome da carteira do cigarro? Hollywood, Continental? Tinha gente que fumava Continental, irmão. Pensa no cigarro que fede, irmão. Fica até horrível chegar perto dessas pessoas. O dedo das pessoas que fumam, irmão, cheira mal, irmão. Aí você dizia, hoje eu não fumo mais nem o cigarro, hoje eu não fumo, fumava 3 carteiras num dia. Mas hoje, você é livre, você é liberto, você é transformado, você é uma nova criatura, você não está mais preso a essas coisas que não edificam, que contaminam, que são vícios, são práticas nocivas para o seu corpo, porque o Espírito Santo habita na sua vida. Então hoje você está livre dessas coisas. Vamos ler aí 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 em diante, Paulo explicando isso aí de forma melhor. É por isso que nós não estamos mais envolvidos com essas coisas. Ele fala, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Vamos ler mais o versículo 18. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora, o que as pessoas olham para você, o que reflete nela, é o Espírito de Deus na sua vida, e é por isso que as pessoas olham para você e falam assim, o que aconteceu com você? Eu conhecia você, eu andava com você, mas agora você está completamente diferente. Aí você pode dizer, porque agora eu sou templo do Espírito Santo de Deus. 8º ponto da nossa projeção, repudiamos superstições e feitiçaria. Então, nós não somos aquelas pessoas hoje, graças a Deus, eu não vou passar debaixo da escada, porque passar debaixo da escada dá azar. Se a sandália estiver virada, a mãe morre. Se a sandália estiver virada para mim, vai ficar virada lá, irmão, tanto faz, como tanto fez. Eu não posso ver um gato preto, eu vi um gato preto, aí se assusta, tem gato preto, amarelo, branco, irmão. Aí eu não posso ver uma placa branca, você vê uma placa branca, aí as pessoas têm um monte de superstições na vida, sim ou não? Aí eu já falei aqui numa das nossas meditações que choveu, cobre o espelho. Aí não pode tomar manga, não pode chupar manga com febre. E não pode tomar leite, não pode tomar açaí com leite. Hoje misturo tudo, irmão, açaí, leite. A irmã Nilda que está aqui, irmão, toma açaí com leite. E não morreu, está aí ela. Mas antigamente matava, sim ou não? Agora você viu que isso tudo é superstição. Então a gente crê no Senhor, a gente ora e põe para dentro, seja o que vier, né, irmão? Então, quando a gente faz aquela oração, Senhor, eu te agradeço o que tem e o que vem, em nome de Jesus, amém, e come, irmão. Não tem mais esse negócio. E outra coisa é negócio de feitiçaria. A gente não mexe com isso porque a Bíblia nos ensina que essas pessoas não vão herdar
o reino de Deus. E nós estamos na Assembleia para herdar o reino de Deus. Vamos ler aí Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. Esse aqui já é o final, mas eu posso mostrar para você também no início. Olha, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, de qualquer que ama e comete a mentira. Então, os feiticeiros não herdarão. Quem diz não sou eu que excluo ninguém, é a palavra do Senhor, a Bíblia, onde nós temos a nossa base cristã. Mas vamos ler Êxodo, capítulo 22, versículo de número 18. Lá no começo, a Bíblia diz que a feiticeira não pode viver. Então, Deus nunca quis isso no meio do seu povo. O Senhor sempre excluiu, ó. Diz assim, a feiticeira não deixarás viver. Então, quem falou isso? Quem falou isso? Então, Deus, então eu não vou me meter com essas práticas que o Senhor repudia. Amém? Não venha me perguntar, pastor, e a gente joga na loto, na Mega Sena, no carimbó da sorte? Qual é o outro? É esse bando de jogo de azar. A gente também não tem essas superstições, não se mete nessas coisas. Eu sempre digo que o irmão falou, que ele perguntou se ele podia se era pecado jogar no carimbó da sorte. É pecado, pastor, jogar no carimbó da sorte? Aí o pastor falou, claro que é. Ele disse, pois é, pastor, só que eu ganhei, eu quero dar o dízimo. Aí ele falou assim, você quer pecar 2 vezes, irmão? Então, se não desse o dízimo, já pecou a primeira vez, ia pecar a segunda. 9. Cremos que toda pessoa que se arrepende de seus pecados e aceita o Salvador Jesus Cristo tem a vida eterna no próprio momento de sua regeneração e justificação para a compreensão e prática da verdade. Então, nós cremos que uma pessoa que se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como Salvador tem a vida eterna. Então, não importa qual é o momento. Às vezes uma pessoa se acidentou, aí você fala com ela, você se arrepende dos seus pecados, quer aceitar Jesus como Salvador, fala, pastor, não sei não, acho que não vale. Não, irmão, a Bíblia diz que qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, tem a vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, a saber, se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, então serás. Então, se a Bíblia diz que é só crer, eu vou colocar outro impedimento. Qual é o versículo base que nós chamamos de textuário da Bíblia? É João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Qual é o único requisito nesse versículo? É crer. Então, nós cremos que a pessoa que se arrepende de seus pecados e aceita o Salvador Jesus Cristo tem a vida eterna no próprio momento de sua regeneração e justificação para a compreensão e prática da verdade. O ponto 10. Isso tudo é o que nós precisamos conhecer, a Igreja Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte. Eu estou falando aqui de algumas coisas que nós acreditamos. O 10º ponto diz, cremos que todos aqueles que creem em Jesus, ao deixarem esta vida, irão para o... Pois é, aqui eu só vou fazer uma pequena correção, tá? A gente fala do céu por causa do reino dos céus, mas a gente já explicou que o céu é morada de Deus. Esse lugar hoje é traduzido como paraíso. Então, se você morrer, você vai para o paraíso. Por isso Jesus deixou mais claro, quando aquele homem que se arrependeu, nos 45 do segundo tempo, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo ele não falou no céu, porque o céu é morada de Deus. E Jesus falou, olha, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Mas nós cremos que existe o reino dos céus, para onde nós vamos habitar depois que passarmos desta vida, e todos aqueles que o rejeitarem, irão para o inferno. Também eu quero aqui só fazer um adendo, que esse inferno aqui, não é um inferno propriamente dito, esse inferno aqui é esse lugar de tormento. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, em Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 31, você vai ver a história do rico e do Lázaro, aí o Senhor fala como cada um morreu, e
A Bíblia diz que Lázaro morreu, foi levado ao seio de Abraão, e o homem, o rico, morreu e foi para o Hades. Esse Hades é essa palavra que também é traduzida por inferno ou lugar de tormento. Então ele fala: pai Abraão, manda que Lázaro toque com o seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou neste lugar de tormento. Então é um lugar temporário de tormento. O inferno, propriamente dito, que nós aprendemos, é o Geena, onde os primeiros que vão ser lançados, não tem ninguém lá. A Bíblia diz, em Apocalipse 19, 20, que vai ser o anticristo e o falso profeta, são os primeiros a serem mergulhados no fogo do inferno. Mas só para que você possa entender, na linguagem que nós falamos, o ponto 10 diz que cremos que todos aqueles que creem em Jesus, ao deixarem esta vida, irão para o céu. E todos aqueles que o rejeitarem irão para o inferno, que é o lugar de tormento eterno. Então vamos ler aqui uma dessas referências, Jesus dizendo os que vão ser benditos e os que vão ser condenados. Então vamos ler aqui Mateus capítulo de número 25, versículo de número 46. Vamos ler aqui essa referência. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então vai todo mundo para o mesmo lugar, irmão? Não. Vai todo mundo para o mesmo lugar, irmão? Não. Então a Bíblia diz que o Senhor vai fazer separação entre os que tiverem a sua direita e entre os que tiverem a sua esquerda. Eu não estou falando de partido político, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Eu estou falando daqueles que acreditam, creem e não creem em Jesus. Então, aos que tiverem a sua direita, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus não preparou isso quando ele veio. Aí ele fala, vai explicar todos os motivos: porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vesti, estava na prisão, fosse me visitar. Aí ele vai falar todos os benefícios que os salvos fazem. Aí ele fala assim mesmo: então vocês vão entrar para receber esse reino por herança. Mas ele vai dizer para os que tiverem à sua esquerda: ide malditos, para o inferno, preparado para quem? Para o diabo e seus. Então o inferno não foi preparado para o ser humano. Deus não colocou na sua essência, quem me negar, quem não me quiser, eu vou preparar o inferno para colocar essas pessoas. Não, o inferno foi preparado como condenação para os anjos que se insubordinaram a Deus. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano. Mas se você não crer e não aceitar o sacrifício de Jesus, é para lá que essas pessoas vão também, porque não tem outro lugar. Ponto 11, ou 11º, as igrejas da Assembleia de Deus são sustentadas pelos dízimos e contribuições, ofertas voluntárias dos seus membros. Então a nossa igreja, para se manter, ela arrecada as ofertas, os dízimos, as contribuições que nós fazemos. Por exemplo, nós construímos um telhado, custou R$40 mil, e a gente pediu, encarecidamente, que cada pessoa nos dê uma telha. Então, muitas pessoas voluntariamente contribuíram. Nós pagamos já a primeira prestação, nós já pagamos a segunda prestação, e é assim que nós fazemos as coisas, porque nós somos uma sociedade que está reunida com o propósito de adorar a Deus, e nós queremos trazer o melhor, o conforto para os irmãos, só que tudo isso custa dinheiro. Então as pessoas contribuem com dízimos e com ofertas, para que a gente possa manter o trabalho do Senhor. Então vocês conhecem aqui a referência de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10, o Senhor ensinando para o seu povo através do seu profeta. Ele começa desde o versículo de número 8, mas ele diz: olha, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja manutenção na minha casa. Então, para a gente manter a manutenção, agora a gente vai pintar a igreja, e para isso precisa comprar tinta, e é por isso que nós arrecadamos dízimo, oferta, contribuições dos irmãos. Quem entendeu, diga amém. Aí ele fala aqui, ao adorar a Deus com o seu dízimo, o crente está sempre proporcionando meios para que a mensagem do Evangelho continue a ser anunciada através da sua igreja, no seu estado, no Brasil e no mundo. Então, outra coisa que nós fazemos com a arrecadação é manter missionários, pagar aluguel de templo, comprar igrejas, terrenos. Então, quando você dizima, também você mantém o Evangelho em atividade. Ele continua sendo anunciado nas comunidades. Por exemplo, agora eu vim da última oração lá da igreja do Paricás, área de número 15, foi onde nós encerramos o nosso período de oração. Por isso que eu cheguei mais tarde, mais longe, até chegar na minha casa. A gente já chegou lá em casa quase 7 horas da noite. Então, uma igreja que os irmãos
estão abrigados no centro comunitário lá do Paricás, uma casa bem pequenininha, então precisa fazer 4, 5 cultos num dia para que a igreja possa participar. Então, o que é que o pastor Pedro Paulo faz? Ele monta um palco e coloca as cadeiras tudo na rua, só que quando chove, os irmãos saem tudo correndo do culto. Então, o que a gente está fazendo? Nós adquirimos um terreno lá no Paricás, e agora nós vamos construir um complexo, não só uma igreja, mas como vamos construir lá um centro social, e aí vai ser um marco aqui também, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Icoracê. E isso, irmão, é feito com o seu dízimo e com a sua oferta. Quem entendeu, diga amém. Então, nós, na Assembleia de Deus, somos sustentados pelos dízimos, contribuições e ofertas voluntárias dos seus membros. E para finalizar, nós temos aqui sempre um exercício. Então, o exercício da lição 12 diz assim: analise o ponto 4 e cite 2 doutrinas que cremos aqui na Assembleia de Deus. Então, no ponto 4 aqui, olha, em nossa igreja não admitimos nem adoramos imagem. Então, nós adoramos a um único Deus. Nós não adoramos outros deuses. Então, a Bíblia fala, não terás outros deuses diante de ti. Aí foi colocar a crença em único Deus e que a idolatria é pecado, segundo a Bíblia. Aí diz assim, considere o ponto 5, só que eu quero fazer uma correção aqui, não é o ponto 5, tá? É o 11º, considere o ponto 11º e justifique a principal razão ou motivação do dízimo. Aí, a principal razão e motivação do dízimo é a manutenção da igreja para que o evangelho continue sendo pregado. Deus abençoe você, que esteve conosco aqui no ensinamento de mais esta lição, conhecendo a igreja Assembleia de Deus. Na 13ª lição, vamos falar da origem da Assembleia de Deus. Aí nós vamos falar todos os pormenores, seus fundadores, suas datas, todas as coisas que são necessárias. Eu fico feliz de você nos acompanhar nesta série de mensagens, espero que ela possa estar contribuindo para a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique com Deus. Amém.